Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, que diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Como você ousa profetizar que o Senhor Deus diz que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente, vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, que se lutarmos contra os caldeus não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eis que Hananel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hananel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: Compre o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim comprei de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pegue esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra como o teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes a misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Lhes deste essa terra, com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste. Cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas.
embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade estarão nela, porão fogo nessa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as suas obras, as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque essa cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir, para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo e se chamam pelo meu nome para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nessa terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão os campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus da restauração, que prometeu e assim cumpriu, trouxe de volta o seu povo do cativeiro. Ele também tem feito isso conosco e tem nos prometido a trazer de volta a sua presença. Tem prometido na tua palavra novo céu e nova terra. Isso também se cumprirá. Oremos, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa porção da tua palavra. Nos mostra que tu és um Deus de graça, de misericórdia, um Deus de fidelidade, um Deus que faz cumprir a sua palavra. Louvamos pelo privilégio que temos de sermos teu povo, teus filhos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre cada um de nós. E que todo o teu propósito para as nossas vidas se cumpra cabalmente, conforme o Senhor tem proferido na sua palavra. Nos colocamos debaixo das tuas mãos,
poderosas, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela esperança que temos, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que isso se cumpra nas nossas vidas, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. E enquanto isso, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés, fortalece a nossa mente, o nosso coração, fortalece a nossa fé, faz de nós arautos da tua vontade, pregadores do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que cada um de nós anuncie que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nesta jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.